Gente amiga da cultura, da literatura e da arte em geral, aqui em Rogério Generoso, é mais uma hora de poesia. Uma hora de poesia que é do canal Arte Agora, que está dentro do guarda-chuva da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Antes de começarmos, quero convidar todos que se inscrevam no canal para nos ajudar. Né? É gratuito, mas nos ajuda muito a ter mais assistentes, né? Que vão levar para outros lugares, outros rincões, a trajetória dos autores, né? E uma conversa que pretende ser esclarecedora. Hoje nós temos aqui convidado o escritor Dilermando Afonso, Dilermando, que é psicólogo, né, de formação, e a gente vai bater um papo sobre o seu último lançamento, sobre arte poética. Dilermando, já está, velho? Estou aqui. Tá me escutando? Com certeza. Alto e bom som e vivendo também, né? Dilermando também que é um produtor, né, um empreendedor e músico. Eu esqueci de falar antes de chamar a Agora que tem alguns eventos já rolando por aí, também do mundo underground pernambucano. É um antigo Lud Grude? Primeiro essa pergunta porque existiu um movimento chamado Lud Grude aqui em Pernambuco. Underground, no caso, é justamente tá muito atrelado à questão da música extrema, do rock, do metal. E teve uma época na minha vida que eu, junto com alguns amigos, tinha muito essa pretensão de fazer eventos. Eu fiz evento, inclusive, aqui na casa da minha avó. Fiz evento em um lugar lá perto da Rural, chamado Quilombo Experimental. Então, eu acho que foi os dois únicos eventos que eu fiz, mas que foram muito bem recebidos pela ideia, né? Porque a ideia na época era fazer um evento que atrelasse tanto o metal extremo, o punk, o thrash, quanto uma música mais leve, né? Tipo, o setlist, o line-up do evento era algo que partia muito de uma música extrema, que é o metal, e ia descendo para algo, para músicas, para bandas mais psicodélicas, né? Que é a coisa mais leve. Aí, enfim, essa era a ideia do evento. O psicodelismo aqui em Pernambuco foi muito forte no final dos anos 70, né, com Lula Portes, grande Ave Lula Sangria. Portes, a Sangria, né, aquele pessoal ali. Eu ia muito para festival na Católica, tinha lá o festival na Católica, e esse pessoal se encontrava lá, os Cães Mortos, que era uma banda lá de Olinda, você tá, né? O Ave Enfim, Sangria, ele foi censurado, né? Mas na época, assim, nos anos 70. Mas hoje em dia eu percebo que tá voltando aí com tudo. Inclusive teve show, acho que eu não lembro exatamente a data, mas eu cheguei aí, assim, algumas semanas atrás. Enfim. Mas ele tá voltando com tudo, assim, lançou um novo disco. É muito bom essa banda. a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso depois, mas aqui a gente tem Sim, uma pergunta bem clichê, né? Que eu pergunto ao certo. convidado poesia, né? Mas como tu és escritor, ligado à prosa, a um realismo fantástico, eu vou perguntar para ti o que é literatura para O que ti. é, o que é E como é que ela literatura para mim? entrou aí, né, na tua formação de psicólogo, ou um psicólogo, como é que entra esse baralho aí todo? A literatura para mim é algo mais pessoal, né? Algo que está muito ligado ao meu processo assim psíquico, mas eu acredito que atrelado a essa questão da psicologia, a psicologia em si me ajuda a criar personagens, a complexificar os personagens, né? Tipo, dar um background e tipo, deixar ele criar um arquétipo em si, porque essa noção de arquétipo ela é muito atrelada à psicologia analítica de Jung, né?
Então, ela me ajuda muito essa questão de criar personagens. E não só isso, até me expressar também. Eu acredito que acaba influenciando de certa forma, né? Todo o aprendizado que eu tive ao longo da faculdade, é, de certa forma, está impregnado aqui nos textos, porque esses 5 anos foi uma realidade onde eu aprendi coisas e esse conhecimento que eu adquiri acaba se tornando algo cotidiano para mim, né? Então, através desse conhecimento, eu vou fazendo elaborações e vou escrevendo, eu vou compondo a literatura em si. Tipo, esse livro, eu tô até com ele aqui. Pode Qual o parecer que tá título? de cabeça para baixo, mas não tá. Ele é assim mesmo. Qual o título? Corpo Roxo, o título. Eu já sabia, porque a gente Sim. teve um contato. Nós nos conhecemos há pouco tempo, uma semana, e assim, batendo papo pela primeira vez, né? Mas a gente está uma empatia legal, assim, gosto de conversar com pessoas. Mas, veja bem, Ezra Pound dizia que, crítico literário, de poetas, no início do século, o seu famoso ABC da Literatura, que a literatura é um ato complexo e inteligente de quem escreve e de quem o recebe, do leitor. É para formar esse sensorial e ao mesmo objeto estético. Tu acredita muito nisso mesmo, ou não? Tu pode só repetir novamente para eu. Então, assim, Ezra Pound, ele falava que a literatura é um ato complexo e inteligente, tanto de quem o escreve como de quem lê, o leitor, né? Para tanto a, a mensagem como a recepção. Tu acredita muito nisso mesmo aí? Eu acredito que a questão do elaborar é algo que eu penso assim. Escrever um livro, todo mundo consegue, de certa forma, se dedicar a escrever um livro. Mas, para mim, é muito complicado escrever um livro bom, assim, tipo, chegar a um nível de excelência que, assim, eu particularmente gosto de perseguir. Então, para mim, acho que escrever um livro, de certa forma, pode ser trabalhoso, mas, assim, não é assim, tão difícil. Mas escrever um livro bom é que é difícil. Então, é basicamente isso, assim, a minha percepção que eu tenho nesse trabalho, nessa elaboração da literatura, né? Então, eu acredito que sim, assim, tipo, por parte do escritor, é algo complexo, mas também tem aquela dinâmica de que existe literatura que aborda uma linguagem simples, mas não carece de complexidade, né? Então, por exemplo, um autor que eu gosto bastante, que eu estou até com alguns livros dele aqui, que é o Lourenço Mutarelli, ele tem uma linguagem, se você perceber, que é muito versificada, não é algo de parágrafos gigantes, por exemplo, como o José Saramago, que eu amo, mas é basicamente isso. É a tendência que eu gosto de falar da literatura contemporânea de beber um pouco também da poesia, né? De diversificar, de deixar algo mais sucinto. Então, tem até algumas entrevistas desse Lourenço Mutarelli, ele falando que ele gosta de fazer uma literatura para pessoas que não têm o costume de ler. Então, eu acredito que até um autor que quem não tem o costume de ler já e começando assim se inserir na literatura. Então, assim, para mim é basicamente isso. Eu creio, como poeta, sou poeta, que qualquer objeto de arte, qualquer segmento de arte, se não tiver poesia, ela está fadada ao fracasso, né? Eu acredito muito Sim, nisso, porque se você vai para a escultura, você vai para uma tela de Miró, você vai para uma música de Schoenberg, ou de Vivaldi, então, se não houver aquela questão poética, acabou. Não virariam clássicos, não seriam nem bons músicos, escritores, né? Não seria nenhum Picasso, né? Enfim. Mas também é quem recepciona, né? Porque a arte, cada vez mais, ela está em sentido contrário ao mesmismo, né?
ela não separou-se completamente com a Isso. realidade, como diria um amigo meu, comezinha, né? Guaná, mamão, receitinha de bolo. E esses autores que você citou aí, né, o Saramago, como é que eles entraram na tua vida? Como é que você foi buscar, montou português? A língua, ele é O José, lusófono, né? o José Saramago, ele entrou na minha vida através de uma... Eu acredito que na época da faculdade, a clínica, a escola lá de lá, estava vendendo alguns livros e eu acabei me interessando pela temática dele, que o livro que eu comprei foi justamente O Homem Duplicado. Então, eu comecei a ler e eu gostei bastante de como ele consegue prender você, mesmo com parágrafos extensos, assim, exorbitantes. Mesmo assim, mesmo com tanta palavra, ele consegue prender, porque o ritmo dele é muito constante, e ele consegue construir a narrativa de tal forma que consegue prender o leitor. Então, foi assim que eu conheci o José Saramago. E o Lourenço Mutarelli foi através de entrevistas que eu fui vendo. É um autor que, assim, eu fui me familiarizando até pelo gosto, pelas referências dele, que é, por exemplo, Franz Kafka é uma referência para ele. E depois eu cheguei a vias de fato de ler um livro dele, que foi O Cheiro do Ralo, e eu acabei gostando bastante dessa dinâmica dele quebrar essa ideia de que o romance ele precisa ser algo extremamente rico em palavras. Dá para falar, dá para criar um romance com poucas palavras. Me provou isso, porque eu estava muito acostumado com literatura mais europeia, aquele tipo de literatura que lida com questões mais profundas e tem um discurso maior ali, tem parágrafos longos, enfim. Por exemplo, o Goethe mesmo, o Edgar Allan Poe, enfim. Mas nesse sentido, né? E quando eu me deparei com o Lourenço Mutarelli, que eu abri o livro, eu notei que é possível fazer uma literatura sucinta. Então, virou assim um dos meus autores preferidos. Desde então, desde que eu tive acesso a ele. Me diz uma coisa, esse é o teu primeiro livro? Isso, é meu primeiro livro. E de que trata o livro? Qual é o tema? O, O que é que você o percebe livro nessa viagem? é porque ele é tão abstrato que é muito difícil até de descrever em si, porque ao longo do percurso você vai se deparando com diversos temas, né? Muito de cunho existencial, mas para mim o livro se trata de um rapaz que, ele vive ali sua vida, mas aos poucos ele vai tendo uma espécie de erosão mental a ponto de mesclar tanto o imaginário dele quanto o real. Então, no livro, eu não faço a distinção do que é, por exemplo, o imaginário e o real. Eu apenas vou descrevendo como se as duas coisas fossem uma só, né? Então, o livro, ele tende a ter cenas muito simbólicas, muito abstratas. É mais ou menos assim, por mais que seja uma mídia diferente, mas é muito parecido com os quadros, por exemplo, de Edvard Munch, que é a questão do simbolismo, né? Tem muito simbolismo nesse livro. Então, o seu livro é um grito, É o grito. É um grito, literalmente. literalmente, né? E o que grita nesse teu silêncio, na tua reflexão? A Então, tua esse geração, o livro, que é que grita? O que é que grita a tua geração? o que grita minha geração é porque a minha geração é, é tanta gente, né, que fica muito difícil falar por todo mundo assim. Mas eu acredito que minha geração grita por sentido, né? Porque é muito difícil você viver uma realidade onde existe, você observa muita discriminação, opressão, coisas desse tipo. Então, às vezes você vai analisando o contexto e sim a realidade e acaba sofrendo uma espécie de escassez de sentido. Eu acredito que esse livro seja um pouco até sobre isso e sofre essa escassez de sentido justamente por estar
tendo acesso, vendo essas opressões diárias, né? Eu falo por parte do governo em si, que a gente tá presente. Enfim, eu acho que minha geração, eu acredito que minha geração, nesse sentido, clame por sentido. Tinha, tinha um poeta do século XIX, francês, Arthur Rimbaud, que dizia que a poesia devia ser é em todos os sentidos. Ele é o pai da prosa poética, a poesia híbrida que se faz hoje tem muito a ver com esse poeta, que era contestador, né? Ele, aos 13, 14 anos, fugiu 3 vezes para a Comuna de Paris, né? Para lutar pela liberdade. Ele foi totalmente um contestador de sua época, como a gente vai encontrando, vai passando pela geração de Brown, todo mundo vai contestando o status quo, né, da sociedade Isso. aí. Então, é uma coisa que é assim, tangível para mim, várias gerações de pessoas que vão passando e deixando seu crivo. Mas, Guilherme, tu tem quantos anos, Guilherme? Eu tenho 24. 24. Psicólogo, tá atuando na psicologia, né? Não, eu acabei me formando, só que, assim, eu tô seguindo no processo de seguir uma outra profissão, né? Porque eu tô nesse processo de, por exemplo, eu tô estudando pro Enem e tô querendo muito entrar na área audiovisual, porque é algo que, de certa forma, envolve narrativas, e eu tô nesse processo de tomar outro caminho. Ah, rapaz, como diria Japão, você está mais para a Fonopé, né? Que é as imagens, né? E tal, imaginário, Japão, imaginário. Como é que você vê, como seria um audiovisual teu? Como você ambientaria, fazendo uma projeção? Assim, se é que se pode projetar coisas que são novas que vão chegar, né? Você, a tua A câmera, respeito como é que ela seria? Como é que ela seria? Ela seria câmera na mão ou seria uma coisa? Como é que você eu vê? gosto, aproveitando essa minha tendência a escrever, eu acredito que eu atuaria, por mais que não seja duas coisas distintas, um livro de um roteiro, mas tem, de certa forma, uma narrativa ali. Então, eu acredito que eu pretendo seguir essa área de roteiro, mas eu também gosto muito de edição. Enfim, a oportunidade que eu tiver de explorar esse meio de comunicação, que é o cinema, eu vou agarrar, porque é uma mídia que, desde pequeno, eu assisto filmes, eu gosto bastante tanto no sentido de assistir, quanto de ter uma necessidade de fazer cinema também. Então, por exemplo, Isso, existem muitos. Pode falar. não, pode terminar. Conclua, Eu só ia companheiro. falar que. Eu só ia falar que existem diversos diretores assim que, que eu gosto bastante do trabalho deles, porque no cinema você não está lidando exclusivamente com a palavra em si, você está lidando com um campo mais imagético, né, da imagem ali. Então, muitas vezes, existem muitos filmes assim que não precisa nem de um roteiro especificamente, de uma narrativa, eles trabalham muito, tem esse enfoque mais no campo da imagem. Mas, enfim, tem muitos diretores que me influenciam bastante nesse sentido, tanto no cinema quanto na literatura, de certa forma, por mais que seja algo mais imagético, né? Tipo, essa tendência por exemplo, do David Lynch, que ele trabalha muito com a intuição. Ele tem essa tendência de começar uma narrativa presa no real e aos poucos ir construindo ela de uma forma que a gente use menos a lógica e mais a intuição. E eu gosto bastante de trabalhar isso também no meu livro, mas com a outra linguagem, que é a linguagem da literatura, da palavra. Então, o Jodorowsky Não, também, enfim, tá. vários desses diretores. No audiovisual, na literatura, tu és mais cartesiano ou mais intuitivo? Que diabo é? Diz aí.
eu gosto de dinamizar, né? Ora é como uma onda. Ora tá algo mais concreto, ou a hora tá algo mais abstrato. Eu vou explorando assim a literatura dessa forma. Tanto que por isso que eu abordo assim tanto o real quanto o fantástico, né? O real é a forma de retratar algo mais concreto na minha literatura. E o fantástico é uma forma de distorcer essa coisa mais concreta, né? Ah, Então eu gosto seria assim, você, de ir quebrando essa coisa seria concreta, mas assim, ir retornando, indo e voltando, indo e voltando. Eu gosto de trabalhar nessa dinâmica. seria assim, você é um ser, e Hum. em ser um ser, você precisa do palpável, do concreto, mas você não é um ser preso, é um ser livre. Então, aí você vai para o abstrato. É, seria mais no sentido de. É muita dinâmica do que eu consumo desde pequeno também, porque quando você é criança, você tem mais preferência para algo mais fantasioso, né? Super-herói, mas conforme você vai crescendo e vai aprendendo todo o contexto ao seu redor, você sente uma necessidade de se alimentar mais da realidade também, né? Então, esse trabalho de pensar tanto o real quanto o fantástico, o imaginário, está muito atrelado a essa dinâmica de, de justamente buscar essas duas vias, não ficar limitado somente a uma via. No cinema, no audiovisual, você citou alguns David Lynch e tal. Em Pernambuco, que é um celeiro, né, do audiovisual, quem Sim. você quem lhe proporciona um gosto, um tesão de assistir, talvez de trabalhar junto? Quem é que te anima aqui na cena? Caraca, eu gostei muito do Bacurau, eu gostei muito do Bacurau, que lançou, do A Kleber Kleber? Mendonça Filho. Sim, É, pois eu, é. eu acredito, mas é porque é muito difícil a gente ter acesso aos filmes daqui, porque geralmente as produções que saem ficam muito presas ao festival. É até uma espécie de problema, assim, eu sinto que é preciso que tem muito filme interessante, mas precisa estar acessível ao grande público, porque muitas vezes os filmes eles ficam muito focados mais naquela dinâmica do festival, mas não tipo abre para o grande público, né? Mas no caso do Kleber Mendonça, eu acredito que seja uma exceção, porque o Bacurau foi um sucesso. Filas quilométricas no Aquários também, cinema né? são. Oi? Aquários também, né? Aquários também. E Muito o Som ao interessante. Redor também, Kleber. No Som ao Redor, inclusive, eu fazia parte da Comissão de Cultura, com o filme patrocinado pela Cultura. Eu estava lá como comissão julgadora, no ano que ele apresentou esse filme. Inclusive, eu fui fazer o julgamento de roteiro. Ó. Sim. E, O e Som é ao Redor interessante. eu só assisti trechos, mas eu pretendo, assim, parar pra assistir, porque eu assisti quando tava passando, assim, na TV. Eu acho que tava na TV fechada tava passando, acho que no Canal Brasil. Aí eu não cheguei a assistir inteiro, não, mas eu achei interessante a proposta também. Pois é. E me diz uma coisa, estou aqui como você, estou jogando para todo lado, assim, você não gosta Pode de jogar. ficar, não gosta de ficar parado, não é? É uma geração que está sempre interligada, ligada, desligada ao mesmo tempo de uma coisa só. Me diz uma coisa, Armando, me pareceu assim que quais foram assim o que te fez estudar para ir na psicologia? Se é uma coisa agora que você talvez esteja meio É, tipo, na realidade, não renegando, mas procurando outros caminhos que a psicologia lhe na ajuda. realidade, eu acredito que
foi algo mais assim que não foi elaborado, Uhum. pensado, porque eu lembro que na época do ensino médio eu estava pensando mais nessa dualidade entre cursar cinema ou psicologia. Só que eu acabei tipo entrando nessa via da psicologia, né? Mas quando eu cheguei a finalizar, porque eu acredito que seja importante finalizar os ciclos, mas eu acho importante essa coisa de você, tipo, achar um espaço para você ser você mesmo, né? Nesse sentido. Então, é basicamente isso. Eu admiro bastante a psicologia, mas eu senti que não era a minha linguagem, né? Tipo, por mais que tenha certas coisas que eu tenha me familiarizado, como a fenomenologia, a psicologia analítica, até a própria psicanálise, que os professores, eles Passasse por Kant, pelo amor de Deus, por ali e tal. fenomenologia é muito bom. Mas É, foi coisa que foi me enriquecendo de certa forma, mas eu fui percebendo que não é minha linguagem, assim, eu não consigo me enxergar como um profissional psicólogo, eu sinto uma que vez eu eu sou outra tentei coisa. mergulhar, tentei ler Crítica da Razão Pura. É complicado. Complicado demais, nem para um leigo, então, meu Deus. Mas enfim. E, Mas valeu a e, pena, porque essa complexidade, ela, ao mesmo tempo que te deixa um pouco entrando, um pouco por fora, mas ela traduz depois num pensar no outro, sabe? Eu gosto muito do eu que pensa no outro, que é o outro, né? Porque esse eu confessional que nós temos tanto na escrita, então, é uma praga, esse eu confessional, né? Eu meio que abomino, né? Eu escrevo na primeira pessoa, assim, mas nunca é Rogério Generoso. É alguém que está ali a serviço da escrita, que é a minha área, mas que pode estar lá no evento, a gente promove eventos, eu sou produtor executivo de alguns eventos, sou editor, enfim, a gente vai, mas elaborando coisas que vão deixar, é, ou não, alguma coisa no outro, né? E você vai aprender muito com o outro, né? Eu creio muito nisso. Mas diz e é aí, muito importante essa questão da relação que você estabelece com as outras pessoas. Querendo ou não, por mais que você não perceba, a relação que você estabelece com outras pessoas é, de forma também. O meio que você está inserido ali fala muito sobre você e vice-versa, né? Esse processo entre você ser influenciado e influenciar também. É a vida é isso. eu escrevi um livro, foi meu último livro publicado através de Alexandre de Santos, que a gente conversou um pouco assim pelo programa, né? Foi o meu editor, e ele conheceu os textos durante 4 anos antes de lançar o livro, e rapaz, tudo isso. Tudo isso. E eu achava muito disparado, porque estava muito ruim na minha cabeça. Depois, na verdade, foram 10 anos combatendo aquela escrita, sabe? Guerra, boxe, MMA, tudo que tinha ali contra aquelas palavras. No final, eu fiquei assim, bem realizado com o processo todo e publiquei o livro. Porque a gente tem que. É uma cartada, né? A gente tem que se livrar daquele negócio, da criatividade, E, partir para outra. Eu não tinha nem lançado meu primeiro livro, quando já tinha meu e-mail, era carregava o título desse livro, o último livro, através. É o título. Veja só que loucura. Não tinha nem lançado o primeiro livro, mas o meu e-mail de contato tinha o título do último lançamento meu. E através de um livro, acho muito legal. E eu quero saber de você, estou fazendo esse programa para perguntar qual é o sentimento do escritor Guilherme Afonso quanto ao livro Corpo Roxo. O que é que quando ele desperta em ti?
como é que ele está resolvido, ele tem continuidade, ele foi uma estrutura para outros voos, em outras áreas. Como é que é Corpo Roxo? Eu não entendi muito bem a pergunta porque eu não escutei direito. Pode Ah, só repetir esse finalzinho? eu fiz esse preâmbulo falando do meu livro para te Sim. perguntar se está resolvido na tua cabeça Corpo Roxo, se ele atendeu a tua demanda, se ele foi apenas o primeiro uma estrutura para instalar outros voos, Eu atender outros acredito que voos. ele resume bem uma fase, né? Uma fase de escassez de sentido, assim. É mais um personagem que, por mais que seja espelhado, de certa forma, em mim, porque eu acho que eu acredito que o autor ele não consegue fugir disso, independente da gente ter a proposta de não ser autobiográfico, a gente acaba tendendo a ser, porque a literatura ela parte da nossa cabeça, né? Então tem da gente ali no livro. Mas, enfim, é um livro, é uma fase, assim, um ciclo que se fecha para mim, né? Esse Corpo Roxo, ele representa justamente isso, um ciclo que se fechou para abrir novos ciclos. E eu acredito que a literatura que eu faço engloba justamente isso, né? Por mais que tenha, que eu fuja também, eu lembro que teve momentos que eu estava escrevendo, que eu estava escrevendo lá o personagem e eu pensava, caraca, eu nunca faria isso, por mais que seja coerente no enredo, assim, tipo, me colocando no lugar de personagem. Eu ficava pensando assim, meio balançado a deletar a fala e ficava pensando, eu nunca faria isso. Mas depois eu caía na real e pensava, repensava, né? Mas não sou eu ali, que tá ali. Na realidade é um personagem, algo que eu criei que precisa ser algo distinto de mim, né? Porque se você também se aprender essa questão de ficar só escrevendo sobre si, eu acredito que isso, para mim, no meu processo, isso limita a minha criatividade, assim. Eu preciso buscar novos horizontes também, né? Dentro desse campo da literatura. Posso te fazer uma pergunta bem cretina? Faz. Vê bem, você agora se denominou criador das personas, dos personagens, das personagens. Ou será que foram os personagens que existiram, que estão aí contigo, e os que virão, que estão criando o escritor de Le Mans? Eu acho que é um processo dúbio, assim, não tem um ponto onde começa ou termina, é um ciclo, assim, não tem, o personagem me cria e eu crio o personagem, e a gente tem essa dinâmica de... Porque, Hum. por exemplo, tem um personagem nesse livro, Corpo Roxo, que eu terminei esse livro e eu fiquei, poxa, eu gostei muito desse personagem, eu vou escrever um outro livro sobre ele. E eu tenho essa ideia, assim, eu comecei a trabalhar essa ideia no bloco de notas e eu estou nesse processo, né? Só o futuro vai dizer se esse livro vai sair ou não. Mas é um Sabe por que eu personagem muito fiquei, caricato, eu gostei bastante. Oi? eu fiquei pensando aqui? Você disse aí que, eu nunca faria isso que esse personagem fez, está fazendo. O personagem está pouco se importando se tu vai pular com ele ou não. Tá? Ele está te Exatamente. dominando. Não. Não está nem aí. Ele nem sabe quem és tu, porque ele tem vida própria. Será que tu Exato. criasse mesmo ele? Não Não, é? mas é justamente esse processo de. Porque às vezes eu me pego escrevendo e às vezes é um vício, né? Você começar a escrever sobre si. E você tem que ter essa noção de que a literatura em si não é sobre você, é sobre o mundo também. Então, você não pode ficar só preso em si. Você precisa observar o mundo e escrever. Tipo, a mão de obra do escritor também não é somente ele, é o mundo também. Então, é basicamente essa dinâmica, esse insight da gente tá escrevendo e perceber assim, pô, eu não faria isso. E depois cair na real e pensar, não, mas na realidade essa pessoa
que está falando não sou eu. Então, ele pode dizer isso, porque não se trata de mim. Tem muitas estratégias para fugir disso, né? Eu, por exemplo, tenho uma estratégia que é ridícula. É ridícula, assim, mas enquanto poeta de poesia, eu nunca deixo transparecer o tempo, né? Onde eu estou. Por exemplo, poetas que cantam Recife, as pontes do Recife, a- as palafitas do Recife, o fedor do Recife. Eu estou tocando em Recife porque Pernambuco, capital. Meus livros, não, eu deixo ele à vontade. Se não houvesse paisagem externa para mim, é melhor ainda. Mas enquanto você estou vivo, que eu pisei em Recife, eu dou uma. Em cada livro tem uma pista. Por exemplo, a única que você coisa que pode identificar que eu estou entre Recife e Olinda é a Praia do Chico, que eu sigo no verso. É divisa de Olinda e Recife, a Praia do Sim, Chico. Só. E você nunca vai, não vai encontrar em todo livro que eu estou em Recife, ou estou em Lisboa, ou estou. Não tem isso. Então, não é uma forma de você dizer, não, gente, você me ambiente onde vocês quiserem. Eu não estou aqui, não estou ali, eu estou onde o leitor, uma atitude inteligente, quiser me colocar. Né? Eu tô no escuro, eu estou no claro, tô... tem uma paleta de cores ali que eu vou me misturar, né? Isso é uma estratégia. E qual é a tua estratégia? eu achei muito interessante essa tua estratégia, porque se assemelha bastante ao enredo até do livro Corpo Roxo, né? Porque você vai percebendo que ao longo do enredo, o personagem ele começa numa dinâmica de descrever o local onde ele está. Não, assim, eu não me refiro a nomes, mas ele tem muito essa tendência em descrever o local, mas aos poucos ele descreve o local e vai repassando isso para a própria psique, né? Ele para de descrever mais o local e a cada capítulo ele vai começando a descrever o que se passa na psique dele, na cabeça dele. Então, eu acho muito bem parecido com essa tua dinâmica de não escrever o local, é bem parecido, assim. A estratégia que eu uso é mais atrelada a essa questão de estar atento a isso. Eu estava até escrevendo no bloquinho de notas, porque hoje, quando eu escrevi Corpo Roxo, eu escrevi no computador, diretamente no Parabéns! computador. Tu escreve. É, mas hoje em dia eu Parabéns. percebo que a palavra sai com mais facilidade quando você escreve no bloquinho, assim, de notas. Então, enfim, eu até perdi o raciocínio, eu nem lembro mais o que eu ia falar. Eu falei do bloco de notas, eu perdi o raciocínio. Não, você acha que é legal, né? Bom, estamos no abstrato. No Pode tudo, abstrato. Acontece. acontece. É legal. Olha, gente, eu não li o livro por tive o prazer ainda. Então, essa semelhança ocorreu nesses encontros que estão aí permeando, né, o indie e também sei lá, está aqui, o universo está girando por Sim, aí e escritores vão fazendo coisa parecida, escritores, poetas, filósofos vão pensando coisas diferentes e vão se passando aí, quem puder pegue e guarde ou não para si, né? é interessante porque conforme eu estava nesse processo de escrita, eu ficava pensando, caraca, eu acho que que não existe, assim, eu tinha muita dificuldade em achar outros escritores é, no lugar onde eu vivo, né? E assim que eu lancei o livro, pintou essa oportunidade de falar lá no stand da UBE, e eu percebi até no movimento do evento lá, que existe sim pessoas com essa proposta, com essa vontade de escrever.
E foi muito interessante, assim, ter essa troca, conversar com diversos outros escritores, é algo que acaba enriquecendo essa troca entre um escritor e outro. Aquela coisa que eu estava falando das influências, né? Essa troca de influências. É muito enriquecedor. É, muito sim, porque a UBE, né, a União Brasileira de Escritores, é um local propício para isso, né? As pessoas chegam, infelizmente nossa sede física está fechada ainda por conta da Covid, por conta das sequelas, tanto dos nossos escritores quanto financeira mesmo, né? A Sim, arte foi relegada, nem a segunda nem a terceira, um plano inferior, até mais do Hades. sim. Descemos tudo, rolando mesmo. Caronte levou boa parte da arte, o vaqueiro, né? E jogou lá no Hades, né? Enfim. Mas é um local, porque para mim a UBE é onde os escritores estiverem, a sede dela. Então, naquele domingo, naquele dia que você foi lá, eu acho que foi no sábado, Foi né? sábado. Foi Eu acredito que sábado. seja sábado. Ali era o BR. Ali era o BR, porque ali tinha os escritores, ali tinha os cordelistas, tinha os Sim, poetas contemporâneos, modernos, tinham bons e maus escritores. Ah, por que escondê-los? São escritores, estão lá na lista deles, né? Eu não faço hierarquização porque fulano tem um nome aqui, fulano escreve melhor. Fulano escreve. Já está legal, velho. Escrever no nosso país é uma ação, é, digamos, bastante revolucionária. E toda arte, para ter o clichê aí, tem que ser revolucionária, né? Se sim. não for revolucionária, ela vai. Então, eu quero aproveitar para convidar as pessoas para conhecerem o OBE, para estarem conosco, para quando eles virem para o nosso canalzinho, ó, o Tabata, venham para aqui, a gente fala assim mesmo, não tem muita frescura, e a gente vai falando, respeitando a diversidade de cada um, né? E a gente já recebeu aqui, por exemplo, a Academia de Letras de Pernambuco, a Academia Pernambucana de Letras, doutores em literatura, nós já recebemos pessoas que nem lançaram livro ainda, agora estamos recebendo aqui o Guilherme. A gente recebe todo mundo, para saber, né? Enfim, Guilherme, me diz uma coisa, qual é a tua perspectiva, o caminho ainda que o rosto pode chegar, que deve chegar, que vai chegar, e depois que tu abandonares para a posteridade, o povo rosto que vai ficar para a posteridade, vai ficar lá no grupo seleto É de porque, livros. O que é que tu pensa em literatura ou tu vai abandonar a literatura e não, chega não para vou o audiovisual? abandonar nunca, nunca, nunca. Porque é algo que realmente eu sinto que literatura em si é a minha linguagem. Por mais que eu comece a trabalhar em alguma outra coisa, eu sempre vou achar um lugar para literatura, porque é a forma que eu encontrei de me expressar profundamente. Assim, é um espaço que eu encontrei onde eu posso trabalhar essa minha expressão. E eu acredito que seja muito enriquecedor, muito terapêutico, de certa forma, você trabalhar essa expressão, você achar um canto onde você possa ser você mesmo, onde você possa se expressar, né? E foi na literatura que eu achei esse campo, né? Esse lugar. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu bastante bem, abstratamente, mas respondeu. Eu gosto. É porque, assim, né, a literatura, ela te dá uma base também para o roteiro, né? Porque o que é o roteiro? É um texto poético fraturado de silêncios. E a poesia, ela nasce do silêncio, né? Antes da poesia era o silêncio, e as pausas poéticas é uma linguagem ativa, revolucionária, proativa, eu diria. Né? Silêncio diz muito. O silêncio é um tema que me agrada muito, porque no silêncio, quando eu não estou fazendo um discurso, eu estou falando comigo mesmo, e para o que eu acredito. E o roteiro tem isso, né? Você vê ali na sala, a ação na sala. De repente, você sai dali, fraturou, vai para cozinha, no corredor.
e há muito silêncio. Por quê? Porque a imagem está trabalhando. Não é porque faltou palavras. A imagem está te levando ali, né? A imagética está te levando. Eu acredito muito nisso. O roteiro, eu acredito que ele trabalha, o enfoque dele tá muito atrelado à imagem também, né? É uma narrativa que ela precisa ser construída com base na imagem, porque, por exemplo, você constrói o roteiro ali, depois que tem uma questão do... Tem diretores que escrevem e fazem um filme, mas também tem aquele profissional que trabalha com roteiro e repassa para o diretor, né? E geralmente nessa dinâmica de duas pessoas trabalharem, um no roteiro e outro na direção, esse repasse, muitas vezes o que está na cabeça do roteirista, o diretor ele vai elaborar aquilo de uma maneira completamente distinta daquilo e alterar esse processo de alteração também de buscar alterar o próprio trabalho, eu acho muito importante, que remete bastante a esse processo da revisão. Quando você está ali revisando o seu livro, e esse trabalho de revisão é muito importante para você lapidar a sua obra. É muito parecido com a dinâmica de você lapidar uma pedra preciosa mesmo. Você tem o material bruto, que é aquilo que circula, tá ali circulando na sua cabeça, e aos poucos você vai lapidando e vai transformando em literatura. Eu penso muito também meu processo nesse sentido. E Não, não. por mais que o roteiro, assim, ele, de certa forma, tenha suas distinções com a literatura, eu acredito que os dois, eles trabalham muito nessa questão semiótica, né, que é a criatividade da pessoa em si. Eu acredito que a semelhança dos dois está mais nesse sentido, da criatividade, de você elaborar a cena na sua cabeça, para depois utilizar a ferramenta. Lembrando, existe no audiovisual um processo de construção coletiva do audiovisual, né? Por exemplo, como Sim, estava, o roteirista tem o seu campo, mas ele consegue dividir, às vezes, deixar que lhe apresente outra ideia, em que vai até distinto. Como é que tu vê isso, esse trabalho coletivo? Tu se permite que o diretor não alterar uma cena assim, porque ele vai dar mais dinâmica, beleza, mas que ele chegue a compor, inclusive a ação da personagem. Como é que tu vê? Tu eu acredita nesse acredito, trabalho? eu Porque acredito o roteirista, ele, digamos, ele escreveu lá, aquilo ali é a propriedade dele. O diretor vai colocar o crivo dele naquele roteiro, mas você acredita que ele pode passar por um campo? Como é que tu vê isso aí? Os eu dois acredito podem ter. que é porque isso está muito, eu acredito que está muito, o filme em si, ele está muito mais na mão do diretor em si, mas nessa dinâmica entre o roteirista e o diretor, eu acredito que se essas alterações elas tiverem certa coerência e verossimilhança com um discurso, com a narrativa que o roteirista está propondo, é super válido alterar, porque é até enriquecedor assim você pensar, buscar alternativas de pensar aquela diferentes de pensar aquela narrativa, porque se você escrever determinado desde que seja livro ou roteiro e achar que já está pronto, eu acredito que não funciona muito assim, né? Não, de todas as obras que eu já que eu já consumi, eu vejo que aquelas obras que elas são mais elaboradas, assim, não são aquela coisa feita de uma tacada só, elas são mais detalhadas, assim, e o detalhe, as coisas pequenas, elas enriquecem muito mesmo, é um detalhe que tá ali, que às vezes faz com que você entenda a narrativa inteira, o sentido daquela narrativa inteira. Então, eu acho muito importante, assim, a questão do detalhe. Encontrar o tom, né? O tom daquele Sim, detalhe, o tom da,
da linguagem, né? Como se do corpo também, um corpo, um movimento, como é que os personagens interagem, né? Tem muito isso também. Guilherme, tudo que é bom acaba, né? Nós Sim. estamos encaminhando para o final. E eu fiquei muito feliz que nós passamos por pincelando psicologia, literatura, audiovisual, leitor, o escritor, a criatividade, questões humanas, filosóficas. Foi muito um papo abrangente sem ser aquela coisa, né, da crítica da razão pura. Não, Muito, muito direto, assim, né? Eu eu, espero que tenha dado para entender. não, se não entendeu, também valeu, né? Tá no abstrato. Vale tudo, né? Vale tudo. Enfim, mas aqui o convidado ele sempre tem a última palavra. Então, essa última palavra é tua hoje. Você tem, assim, uns 3 minutos para dizer algo que não foi dito, algo que o animal aqui do captador conseguiu perguntar, né? O abestalhado. O que você quiser fazer aí em 3 minutos, faz aí. Eu estou contando a partir de agora. E aí, gente, amiga, nos despedimos por hoje e até uma próxima edição de Uma Hora de Poesia. Vai lá, Eu, Guilherme. eu, eu gostaria de aproveitar esses 3 minutos para agradecer tanto o pessoal que vem apoiando assim o, o lançamento do meu livro, a minha família também, que sempre está aí me apoiando, apoiando todos os projetos que eu venho a me propor a fazer, enfim. É mais esse campo no sentido de agradecer a todo mundo que está comprando também, que tá se interessando, está perguntando sobre a história, a vocês também que me cedeu esse espaço para poder falar um pouco sobre o livro, e a também o pessoal do evento da UBA que me chamou também. Agradecer a todo mundo assim que tá me cedendo um espaço para eu expor essa minha obra. É basicamente isso. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.